Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para gravar mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre o artigo 1º do Código Penal, que fala da anterioridade da lei. Eu vou ler aqui o artigo para a gente começar a comentar e debater sobre o princípio da anterioridade, certo? Diz assim o artigo 1º do Código Penal: não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Aqui, na verdade, pessoal, existem dois princípios: o princípio da anterioridade da lei penal e o princípio da legalidade ou da reserva legal, certo? O que quer dizer o primeiro princípio? O princípio da anterioridade da lei penal diz assim: não há crime sem lei anterior que o defina. Esse é o princípio da anterioridade da lei penal. O princípio da anterioridade significa dizer que não há crime se não tiver uma lei posterior ao fato dizendo que é crime. Ou seja, o agente que praticou uma determinada conduta e que esta conduta não está tipificada em nenhum tipo penal, entendeu? Nenhuma lei extravagante, nem um dispositivo do Código Penal. Ele praticou a conduta, né? E essa conduta não está no Código Penal considerada como crime. Então, não é crime essa conduta. Não é reprovada, ou seja, não é considerada como um ato criminoso. Porque não existe uma lei dizendo que aquela conduta é considerada crime, certo? Esse é o princípio da anterioridade da lei, certo? Trata sobre isso. Já a segunda parte do artigo 1º do Código Penal diz o seguinte: não há pena sem prévia cominação legal. Quer dizer o seguinte: se no princípio da anterioridade da lei diz que não há crime sem lei anterior que defina como crime, também não há pena sem prévia cominação legal. Ou seja, aqui entra o princípio da legalidade. Só lei pode considerar um fato como crime, né? Somente uma lei pode considerar o fato como crime, né? Ou uma conduta como crime, certo? Então, se não há crime sem lei anterior que o defina, também não haverá pena sem prévia cominação legal. Ou seja, todas as vezes que uma lei tipifica uma determinada conduta e como crime, essa mesma lei também tem que estipular previamente uma pena para aquele determinado crime, certo? Isso que o artigo está dizendo: não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia cominação legal, certo? É isso que quer dizer o artigo 1º do Código Penal, certo? E mais à frente, em outros vídeos, a gente vai falar sobre o princípio da retroatividade. O princípio da retroatividade da lei penal que, em regra, não retroage, né? Não retroage. Mas, se for para beneficiar o réu, a lei penal pode retroagir, certo? A gente vai estudar mais à frente, mas por enquanto a gente vai ficar só sobre o artigo 1º do Código Penal. Então, pessoal, esse artigo 1º não tem muita coisa, né? Só fala sobre isso, o princípio da anterioridade e o princípio da reserva legal, certo? Que fala sobre o crime e a pena. E aqui
vale a pena comentar o seguinte: todos os dispositivos do Código Penal existe o preceito primário e o preceito secundário, certo? O preceito primário é quando fala sobre a tipificação de uma conduta considerada como crime, né? Por exemplo, eu vou ler aqui o artigo novamente só para a gente para que você possa entender melhor. Diz o seguinte: não há crime sem lei anterior que o defina. Ou seja, o caput do artigo ou o caput do dispositivo, que é aquela primeira parte do artigo, ele fala sobre a conduta proibida do agente. Por exemplo, o artigo 121 do Código Penal fala matar alguém. Esse é o preceito primário, né? E logo em seguida ele fala sobre a pena para aquele agente que matar alguém. Essa pena, a segunda parte do artigo, né? O segundo patamar do artigo, digamos assim, ou o segundo degrau, né, do artigo, podemos usar essa expressão, chamamos de preceito secundário, né, que fala sobre a pena daquele determinado crime, que diz mais ou menos o seguinte: não há pena sem prévia combinação legal. Ou seja, tem que existir uma lei, né, falando da conduta criminosa, que é considerada criminosa, e também tem que ter uma lei combinando previamente a pena para aquele determinado crime, ou para aquela determinada conduta criminosa. Então temos aqui o preceito, uma lei falando do preceito primário, que é a conduta, e a mesma lei tem que trazer também o preceito secundário, que é a pena daquele determinado crime que o agente cometeu, certo? Então, pessoal, a gente vai ficar por aqui. No próximo vídeo, a gente vai tratar sobre vários artigos, sobre vários princípios, sobre várias coisas sobre o direito penal. Então, obrigado pela atenção. Valeu!